Eu entrei no site da Brad, conversei com o pessoal lá para tentar apurar algum dado mais atual, né, do censo da Brad, mas eles têm o último que nós temos acesso aqui, o de 2014. Apenas a título de curiosidade, né, o crescimento das agências digitais no Brasil, o faturamento também, a gente pode verificar que tem uma crescente muito grande, tá, nesse mercado. Aqui no percentual de receita por atividade, tá, aqui é de 2014, imagino que o mobile, né, já deve ter crescido muito mais. A gente tem uma crescente aqui em planejamento de mídia, muito devido, né, à mídia programática, à evolução das plataformas. Tá? O desenvolvimento de site ele vem caindo, porque até alguns anos atrás as agências eram muito focadas em criação, na parte criativa. Todo mundo precisava ter um site para estar na internet. Hoje em dia não é só ter um site estático, né, tudo muito mais dinâmico, geração de conteúdo. Então esse mercado vem mudando. Eu acredito que no próximo censo aí que for apurado, a gente vai ter uma mudança mais brusca aqui em algumas atividades, principalmente em relação ao conteúdo. Tá? Por quê? Só recapitulando algumas coisas, nosso comportamento, né, o grande culpado disso tudo que a gente está conversando aqui hoje, inbound marketing, né, de geração de conteúdo, é esse cara aí. Porque, na verdade, ele está muito mais ativo na busca de informação, né, então ele acredita muito mais em dar um Google do que no seu vendedor da sua empresa. Então ele vai buscar informação, ele vai se informar, comparar os produtos, ver reviews, enfim. Então ele vai acabar tomando essa decisão muito antes do contato com a empresa. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me, me, and me. We want to interact with it as we watch it, not just with touch, but with voice, with gesture, with intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, the skirt, the hotel, the app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. And when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, as long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. Ok, sempre quando eu vejo esse vídeo eu fico com medo dessas crianças aí. Mas eu acho que esse é o caminho, né? A tendência é sempre mais personalização, né? Inovação, criatividade para poder cativar aí o seu público, né? O vídeo é um pouco sensacionalista e tal, mas eu acho que realmente tende a esse caminho. Então a gente tem dois marketings aí. O primeiro grande estudioso profissional de marketing, né, que foi o Seth Godin, ele foi o primeiro a entender esse comportamento do consumidor, tá? Trabalhar esse conceito, né, como o Cássio comentou, o marketing de atração. Ele entendeu que o consumidor ele queria muito mais consumir aquele conteúdo que interessava. Ele começou a se cansar um pouco mais da interrupção. Tá? Isso a gente pode ver hoje, né? TV versus Netflix, Spotify versus a rádio, enfim. São conteúdos que você realmente tem acesso, tem um controle, então eles ganham muito mais notoriedade. Aí, depois que o Seth Godin fez o conceito, aí vieram outros autores, tá? Tentaram trabalhar isso, transformar isso no inbound marketing. Seria o quê? Então eles construíram uma metodologia, tá? Uma metodologia aplicável, que tem as etapas, né? Muitos de vocês aqui que já trabalham com isso conhecem, né? Que vai desde você criar um conteúdo relevante para o seu público, tá? Então, se a sua empresa hoje, né, ela trabalha
em determinado segmento. Então, a sua empresa ela trabalha, eu vou me apropriar um pouco até do discurso do Cássio, do universo temático que ela se encontra. Tá? Então, a empresa ela não vai falar simplesmente só sobre oferta, produtos, né? Ela vai criar um conteúdo que agregue valor, que responda algumas dúvidas ali desse visitante, desse potencial consumidor. Então, ele vai gerar conteúdo, ele vai atrair essas pessoas. A partir do momento que ele acessa o seu site, aí o inbound, ele trabalha muito com a questão da interface, né, de você trabalhar o processo de conversão. Então, você tem que ter um site agradável, com bom design, e se investe muito em usabilidade, experiência do consumidor, do UX, né, a experiência dele na sua página, para que você possa então criar formulários, landing pages, call to actions, que ele possa converter e trocar alguns dados ali com você. Então, você oferece conteúdo, ele oferece para você um cadastro, por exemplo, um e-mail, nome, telefone. Aí, então, entra todo o processo, que é o processo de nutrição, né, que a gente chama o lead nurturing, que é o processo onde você, toda pessoa que deu um cadastro, né, ela fala, ela quis saber um pouquinho mais sobre a sua empresa, sobre algum material que você fez, não necessariamente essa pessoa está pronta para comprar ou ser acordada ali por uma proposta comercial. Então, você tem que fazer um trabalho realmente de amadurecer essas pessoas, criar um conteúdo relevante, para que então lá no final a equipe comercial entre em contato, isso colocando no B2B, né, onde tem o marketing e vendas alinhado, para que ele possa então ter um lead mais qualificado. E depois, né, que se converte, né, você tem o cliente, aí a gente se fala muito hoje, caiu em desuso o termo pós-venda, né, hoje é o sucesso ao cliente, customer success. Então, para as empresas crescerem hoje, elas precisam evitar muito a taxa de cancelamento, né, o churn. Então, tem um departamento hoje onde você consegue, de forma mais ativa, ficar em contato com o seu cliente, né, de forma proativa, dando informação, educando ele para que ele tenha realmente sucesso usando o seu serviço, o seu produto. Ok. Aqui rapidamente sobre a jornada de compra, né, como eu mencionei. Então, o cliente ele começa reconhecendo uma necessidade, então você faz um material não sobre o seu produto ou serviço em si, mas algo no universo que se encontra no seu produto. Depois disso, o cliente ele acaba se interessando, buscando mais informações. Vai chegar um momento que ele vai comparar as ofertas que ele tem, né, as empresas que oferecem aquele tipo de serviço. Ele vai conversar com a equipe comercial, vai, né, ter acesso aos estudos de caso, enfim. Ele vai ficando mais inclinado realmente para a conversão. Ok, aqui é um parâmetro bem simples, assim, gráfico, tá, da mudança que aconteceu da relação marketing e vendas. Então, como o consumidor hoje está muito mais proativo em relação a buscar conteúdo, o que aconteceu foi que o marketing ele ganhou mais poder na tomada de decisão. Então, hoje, desde a percepção do produto, o interesse, inicia muito através do conteúdo que o marketing gera. Claro que a gente poderia aqui, né, borrar todo esse gráfico e mostrar que o marketing e vendas, na verdade, em todas as etapas, eles estão alinhados, né, em determinados negócios. Então, vai variar muito do modelo de negócio, da complexidade da venda, né, se é um ticket médio mais alto, se existem mais tomadores de decisão dentro da empresa, mas o marketing e vendas, eles estão alinhados normalmente em todos os passos aí dessa jornada do cliente. Ok, agora entrando na parte de tecnologia, assim, essa é a parte conceitual do inbound, né? Tudo muito bonito, até meio utópico, muito legal, gerar conteúdo, mas poucas empresas hoje realmente, muitas empresas fazem inbound, fazem conteúdo, mas para você conseguir resultado, aí tem que tratar o conteúdo de uma forma bem mais inteligente, né? Usando tecnologia, ferramentas, processos. Então, através da tecnologia hoje, você consegue identificar comportamentos, tá? Então, digamos que a pessoa acessou seu site, ela viajou na home, ela viu seus serviços, entrou no blog. Todo esse tipo de conteúdo que ela está consumindo no teu site hoje, nós temos como traquear esse comportamento da pessoa no site. Todas essas informações geram dados, tá, da sua ferramenta hoje, para que você possa, então, identificar alguns comportamentos. Tá? Ó, esse perfil aqui, ele prefere um conteúdo X, o outro consome mais conteúdo Y, enfim. Você começa a ter esse tipo de entendimento através dos dados. E consegue verificar também o estágio de compra. Então, você criou lá conteúdos, né, que nós chamamos topo de funil. Conteúdos um pouco mais básicos, né, falando um pouco mais, de uma forma um pouco mais genérica sobre o seu segmento, sobre o seu produto.
ele está consumindo esse tipo de produto. Já uma pessoa que está entrando numa página de trial, de demonstração, está baixando estudo de casos, é uma pessoa que realmente já está ali mais no fundo do funil, que nós chamamos. Então, com base nessas informações, você pode mudar ali a sua régua de comunicação, né? Esses e-mails que você envia para essa pessoa, eles podem ser diferenciados, mais segmentados com base nesse tipo de informação. Enviar e-mail segmentado, automatizar as ações de marketing, depois eu vou entrar mais a fundo nesse assunto. E para quem trabalha muito com o mercado B2B de vendas mais complexas, o alinhamento, né? Hoje a gente tem o CRM, que é o software de vendas, e tem também o software de automação de marketing da equipe de profissionais de marketing. Otimizar as campanhas com assertividade é muito importante, porque você tem que traquear realmente. Então hoje nós temos ferramentas, e quando eu digo tecnologia e ferramentas, eu digo acessíveis, não só para grandes empresas, tá? Então a gente tem o mercado PMA crescendo no Brasil e ferramentas aí de entrada muito acessíveis para qualquer porte de empresa. A gente vai trabalhar com conteúdo, automação. Você trabalha, né, Oracle, Red Bull, TAM, enfim, são várias empresas grandes, mas você vê às vezes um salão de beleza fazendo inbound, você vê, enfim, pequenos negócios já utilizando. Tem muitos cases no mercado já nesse sentido, de pequenas empresas também atuando com tecnologia e tendo resultado. Automação de marketing. Então assim, pessoal, aqui no Brasil, tá, devido a alguns players também que a gente tem no mercado, teve, eu não sei se essa é realmente a palavra, evangelização, aculturamento do inbound marketing, né? Então assim, é o termo mais conhecido, mais do que automação de marketing. Já nos Estados Unidos, a gente tem as ferramentas focando muito mais em lead nurturing, em automação. E essa pesquisa lá nos Estados Unidos, que é bem recente, comenta que a principal atividade daquelas empresas que usam automação é para o lead nurturing. Ou seja, quando você pega a metodologia, eu comentando nisso, desde a atração, geração de demanda de leads, conversão, nutrição, né, e fechamento da venda, as empresas têm uma grande preocupação em ter um resultado a curto prazo. Quando você fala em conteúdo inbound, você pensa a médio e longo prazo. A automação é um tipo de estratégia, né, dentro de toda a metodologia do inbound, ela consegue, de certa forma, dar um resultado de mais alto impacto, pensando a curto prazo. Por quê? Muitos clientes já têm uma base de contatos, então você pode criar uma régua de comunicação com esses leads que já estão na base de contatos dos clientes de vocês, por exemplo. Traçar perfis, né, do que realmente, quais são as objeções desse cliente, reconhecer quais são as necessidades dele, enfim, trabalhar realmente a nutrição, ou seja, trabalhar conteúdo para que essa pessoa que esteja lá no topo do funil, esteja ainda com pouco interesse na sua empresa, você consiga então fazer um trabalho de alimentar essas pessoas para que a equipe de vendas, né, o vendedor não tenha que ligar lá, o vendedor meio charlatão, né, tem que convencer, tem que passar horas no telefone. Isso não é tão viável para algumas empresas quando trabalham em grande escala. Então o marketing vai fazer isso, o processo de nurturing faz isso, ele alimenta as pessoas com conteúdo relevante e o vendedor entra só no final do processo de uma forma mais consultiva. Contexto e personalização. Então assim, a gente trabalha muito com conteúdo dinâmico, tá? Na prática, por exemplo, uma escola de idiomas, né, que oferece inglês e espanhol. Então a pessoa vai lá, faz um cadastro, uma aula, um teste de nivelamento, né? Faz lá um teste de nivelamento para espanhol, pode ter um espanhol avançado. A próxima vez que essa pessoa entrar no site, não vai ter uma oferta lá do intensivo de um curso de inglês. Todo o conteúdo, toda a página vai ser voltado já com termos em espanhol, porque ela já está avançada naquele tema. Então, esse tipo de personalização gera muito mais conversão, né? Você está conversando, está se comunicando com aquela pessoa através do seu site. Então, aí esse é um exemplo prático. O alinhamento do marketing e vendas é muito importante, dá maior produtividade, como eu comentei antes, né? Você passar esses leads, esses cadastros de uma forma mais qualificada para a equipe de vendas, tá? Você consegue mensurar mais o resultado. Lá na ponta, né? A gente fez um trabalho de Facebook, aí ele entrou no site, ele converteu, fez um cadastro, passou pela nutrição, e lá no final, então, o vendedor imputa na ferramenta, ok, esse contato que girou lá do Facebook, ele se tornou uma venda. Então, ele coloca essa informação, então você tem todo o ciclo e consegue mensurar esse resultado e apresentar para o cliente. Então,
uma das grandes dificuldades, né, dos profissionais de marketing, das agências, é apresentar o resultado, o retorno de investimento para os seus clientes. Então, nesse processo, usando o conteúdo alinhado à tecnologia, você consegue ter esse tipo de resultado. São umas dicas práticas que a gente vem conversando muito com as agências. Tem muita questão de produção de conteúdo próprio ou terceirizado. Ou seja, você pode ter uma demanda muito grande dos clientes para conteúdo. Então, nós temos hoje empresas focadas na terceirização desse conteúdo, né? Temos até um parceiro nosso, a Contentus, que tem uma rede de redatores. É importante tomar cuidado, né? Até o Cássio falou hoje todo mundo está fazendo conteúdo, mas o que acontece no mercado é que todo mundo faz um conteúdo meio pasteurizado, assim, um conteúdo mais do mesmo, né? As pessoas não param, às vezes, para fazer uma pesquisa, buscar um pouco mais de referência, né? Usar um pouco mais da criatividade. Simplesmente faz por fazer, porque todo mundo está fazendo. Esse conteúdo mais do mesmo talvez não vá trazer o resultado que vocês esperam. Então, assim, topo de funil, né, aquele conteúdo mais superficial, vocês podem terceirizar esse tipo de serviço. Tá? Existem, para a questão de custo mesmo, para a questão de lucratividade, dá para terceirizar, se pautar bem esse conteúdo, conversar com o cliente, conversar com o vendedor da empresa, saber quais são as objeções que ele tira lá no telefone com aquele cliente e passar isso para a equipe de desenvolvimento de conteúdo. Tá? E aquele conteúdo que é mais fundo de funil, aquele conteúdo que você precisa trabalhar, às vezes o conteúdo ele fica mais técnico. Então é muito importante fazer dentro de casa esse tipo de conteúdo, porque são seus vendedores, é a empresa que sabe realmente, está ali, né, na linha de frente e sabe o que falar naquele momento, ela entende muito mais do negócio, né, do que um redator que vai construir aquele texto. Então é importante você, lá na Sharp Spring a gente sempre trabalha assim, né, um pouco terceirizado, um pouco conteúdo próprio. Cada negócio, né, dependendo da complexidade, vocês vão ter que analisar, mas essa é uma opção para vocês. Hoje a gente sabe, né, que os custos são muito altos, né? Você precisa, para fazer uma estratégia de inbound, você exige designer, de redatores, exige um especialista em inbound, em muitos casos, às vezes o próprio CEO da empresa, da agência que faz essa parte estratégica, mas os profissionais, né, multitarefas, polivalentes, eles são bem vistos. Por quê? Não estou dizendo que precisa ser um designer, que precisa entender, precisa saber tudo de programação, mas ter um designer, por exemplo, que conhece um pouquinho, né, sabe otimizar, inspecionar o elemento, trocar as cores, trocar a fonte, saiba produzir uma landing page, né, com base numa ferramenta, ou um redator que entenda um pouquinho mais de SEO. Então, tudo isso ajuda realmente no processo, porque você acaba não tendo que investir tanto em especialistas, né, mas você consegue ali treinar pessoas para fazer outras tarefas e dando agilidade para o processo. Eu falei aqui muito de automação, tá? Mas eu queria humanizar um pouco a palestra. Eu acho que o fator humano ele continua sendo diferencial, tá? Porque quando você vai fazer uma estratégia de conteúdo, você precisa entender muito bem a pessoa que está do outro lado, porque a gente está falando de comunicação. Então, a gente faz sempre uma estratégia inicial, né, de buyer persona. Até o Cássio nos ajuda lá na Sharp Spring nesse processo de construção. Entender quais são os pain points, a gente chama. Necessidades, os pontos de dor ali daquele cliente. O que ele precisa, o que meu conteúdo precisa resolver para ele. O que eu posso falar que o mercado não está falando? Será que eu estou falando da forma correta? O meu conteúdo está sendo relevante? Como é que você faz isso? Tem muitas pessoas hoje que fazem construtor, né, de buyer persona, enviam questionário por e-mail. A gente prefere usar um método, tá? Claro que você pode analisar esses dados, mas fazer uma entrevista realmente com os potenciais clientes, com seus clientes existentes, tá? Uma entrevista, se não for, né, de forma presencial, mas por telefone, para tentar entender um pouco melhor aí o universo, quais são as dificuldades operacionais, estratégias que eles encontram, e com base nisso, aí sim, você inicia uma linha editorial. Tá? Os e-mails robotizados, tá? É automação, mas não quer dizer que o e-mail precisa ser robotizado, tá? Você tem que humanizar, entender que lá do outro lado também é uma pessoa está abrindo aquele e-mail, então você está chamando ela para uma conversa. Então tem algumas técnicas aí na storytelling, enfim, que você pode fazer para tentar entender um pouco melhor o universo dessas pessoas e fazer um conteúdo mais relevante e mais humano. Aí é um resumo geral,
cada apresentação, tá? O conhecimento e a tecnologia, ela gera resultados, tá? Você tem lá no início a estratégia de conteúdos e canais, avaliar qual é o conteúdo correto, quais são os canais que estão trazendo esses leads de forma mais qualificada. Tá? Você pode gerar muitos cadastros, mas que sejam desqualificados, que não tenham um fit, né? Não tenham um perfil ali para a sua empresa. Fazer essa análise é muito importante lá no início, né, das estratégias. Quando você faz toda essa parte de conteúdo, aí sim, você tem a tecnologia ali, as ferramentas, tá, para usar aquilo que eu já falei, conteúdo dinâmico e automação. E no final, então, você consegue alinhar todas essas informações, tá, de analytics, escala, você consegue comprovar o ROI para o seu cliente, monitorar e, principalmente, reaplicar as estratégias de processos. É isso que vai dar escala para vocês. Então, tem inclusive algumas agências hoje, né, vejo uma certa tendência, as agências elas começam a nichar também algum mercado. Então, eu tenho uma agência de inbound que presta serviço só para o segmento de concessionárias. Por quê? Você consegue usar a inteligência de um cliente e replicar isso para outro, você tem uns profissionais que já entendem muito daquele mercado, então você consegue replicar de uma forma mais fácil e ganhar mais escala. Ok, pessoal, então, aí, colocando o que eu falei durante a apresentação, o conteúdo e a tecnologia, eles precisam ser usados de forma inteligente, tá? Porque isso vai evitar que vocês desperdicem grandes oportunidades. Tem muita gente fazendo conteúdo, mas ainda assim existe um mercado grande e acessível para todo mundo, porque poucas pessoas ainda entenderam, ali, agências, entenderam como fazer esse conteúdo de forma inteligente. Tá? A gente tem alguns cases aqui no Brasil muito legais. Estamos num processo de amadurecimento.